Vamos nos assentar. Acredite se quiser, mas o tema da noite é a experiência da chuva. Abra sua Bíblia aí comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Do verso 40 ao verso 46. Se essa noite não é profética, irmãos, eu vou começar a acreditar em coincidência. Deixa chover. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, do verso 40 em diante diz: Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Pai, eu quero te agradecer essa noite por essa chuva que cai lá fora, que para mim, meu Deus, vem como um sinal de que algo de extraordinário está para acontecer aqui dentro, e nas nossas vidas, e na vida dessa igreja. Por isso que nessa hora, meu Deus, com muito temor no coração, nos aproximamos da Tua Palavra e abrimos o coração para ouvir a Tua voz, para sermos ministrados através da Tua Palavra. Te pedimos, fala conosco essa noite, marca as nossas vidas. Queremos sair daqui, meu Deus, encharcados da chuva do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Vamos, pode dizer amém? Amém. Muito bem, queridos, falar de chuva essa noite vai ser muito fácil, porque a chuva, esse som maravilhoso que está aí fora, é um sinal da bênção de Deus e essencial para a vida da terra. A terra só produz se tiver chuva. Chuva que vem na hora certa, no lugar certo, na proporção certa. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje à noite. Esse texto que eu li para você, que fala de um dos períodos da história de Israel, e você pode ter certeza que falar de chuva no nosso contexto é totalmente diferente que falar de chuva no contexto de Israel. O Brasil chove, sei lá, 6 meses por ano, pelo menos o Brasil chove, talvez até mais que isso, e principalmente na nossa região mais tropical, litoral,
mas Israel chove no máximo 30 dias por ano. Então a chuva em Israel, ela é algo assim, não comum. Então tem um período certo, tem um tempo certo, e é algo muito desejado, a chuva em Israel. Eu já tive o prazer, o privilégio de viver a experiência de receber as primeiras chuvas do ano, estando na Terra Santa, e poder ver a alegria daquele povo, celebrando a primeira chuva chegando, porque é um sinal da bênção de Deus, é um sinal de que a colheita será farta, de que aquilo que eles plantaram, que eles vão colher, enfim, é esse o contexto de chuva para Israel, totalmente diferente da nossa realidade, principalmente do contexto do texto que eu li para você, porque além da chuva já ser escassa em Israel, quando esse texto aqui foi escrito e narrado, essa experiência, Israel estava há 3 anos e meio sem chover, 3 anos e meio sem cair uma gota d'água do céu sobre a terra de Israel. Era resultado de uma oração, de uma declaração de um profeta, que foi o profeta Elias, em resposta aos pecados do rei. Nesse período, Israel era governado por um rei chamado Acabe, e Acabe, ele se torna mais conhecido pela esposa dele, que foi Jezabel. Jezabel se torna um sinônimo, até nos dias de hoje, de maldade, de perversidade, de sensualidade, e o espírito de Jezabel que se manifesta nessa geração, com essa ideia do empoderamento feminino. Então, quando você vê essas coisas, né, essas postagens e essa defesa do empoderamento feminino, isso nada mais é que a manifestação do mesmo demônio, do mesmo espírito que agiu em Jezabel. Também uma marca de Jezabel era o excesso de sensualidade e de vaidade. Jezabel era extremamente vaidosa, e quando eu falo extremamente vaidosa, entendendo que a vaidade, dentro do seu limite, ela é algo até natural, né? Uma mulher que não é vaidosa, ela acaba sendo largada. Então, ser vaidosa dentro do ambiente feminino é saudável, é natural que seja assim, mas quando essa vaidade ela extrapola o seu limite, ela se torna carnal e pecaminosa. Então Jezabel tinha essa marca desse excesso de vaidade, e foi a marca de Jezabel. Então Israel era governado por Acabe, ele era o rei, mas de fato quem mandava na nação era Jezabel, já que Jezabel manipulava o marido, manipulava o rei Acabe. E por causa dos pecados de Jezabel e da concessão de Acabe aos pecados da esposa, então Elias ora para que não chovesse sobre a terra, para que viesse um juízo sobre a terra. Então ficam 3 anos e 6 meses sem chover, muita pobreza, muita miséria, muita fome, como resultado do juízo de Deus, para que a nação se voltasse para o Senhor e se arrependesse dos seus pecados. O texto que eu li para você é justamente essa chamada de Deus ao arrependimento, para que a chuva voltasse a ser derramada sobre a terra. E eu quero de fato falar com você essa noite sobre isso, sobre ter uma experiência com a chuva de Deus. Eu creio que o Senhor está nos chamando a viver uma experiência com uma chuva que vem do céu sobre nós, que nós já experimentamos algumas porções do passado, mas que eu creio que o Senhor está preparando algo que os nossos olhos ainda não viram, que os nossos ouvidos ainda não ouviram, e que nós veremos, e veremos muito em breve, algo muito grande. Então, quando eu falo que essa chuva não pode ser por acaso, não pode ser uma coincidência, porque eu não creio nisso, mas sim um sinal de que aquilo que o Senhor está para fazer
está mais perto do que nós imaginamos. E eu queria mostrar para você nesse texto que algumas atitudes foram necessárias para que essa chuva pudesse ser derramada no tempo que ela foi derramada, porque não foi uma chuva natural, foi uma chuva proposital, foi uma chuva divina, foi uma resposta específica à oração e à declaração de um profeta. Então, para que essa chuva viesse e molhasse a terra e mudasse o quadro da nação, das famílias, das pessoas, algumas atitudes das pessoas envolvidas foram necessárias. A minha oração é que Deus te surpreenda. A minha oração é que Deus derrame sobre todas as áreas da sua vida uma chuva de prosperidade, de unção, de graça, de presença, que Deus encharque a sua casa, o seu casamento, que Deus encharque a sua família, que Deus encharque o trabalho das suas mãos, que Deus encharque a sua vida espiritual, emocional, a sua saúde física, e que não falte em nenhuma área da sua vida a abundância da chuva de Deus, que faz com que a terra produza, que faz com que a colheita venha, que faz com que a bênção de Deus seja visivelmente testemunhada. Essa é a minha oração. Mas para que a gente viva isso, é muito importante a gente prestar atenção nos passos, nos caminhos, nas respostas que precisamos dar para viver isso. Então presta atenção em mim, porque você vai perceber nesse texto que as mesmas exigências que Elias e Israel teve que atender para a chuva ser derramada, são as mesmas exigências que nós hoje, como cristãos, também precisamos responder para que a chuva alcance também a nossa vida nesse tempo. Então vamos lá, o que nós precisamos fazer e saber para atrair essa chuva de Deus sobre nós? Se você está comigo, presta atenção. Primeiro, nós precisamos eliminar o que provoca sequidão. A primeira atitude para que a chuva chegue, aquilo que provocou a sequidão precisa ser eliminado, precisa ser tirado, aquilo que é o atrapalho precisa ser arrancado. Foi a primeira coisa que Elias fez. Era um embate espiritual, e preste atenção aqui, por favor, em nome de Jesus, porque viver essa experiência do derramar de uma chuva, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos tratando de questões espirituais, sérias, profundas, reais, que nós não podemos levar na brincadeira. Precisamos ter discernimento dessa realidade, dessa necessidade. Nós não estamos falando de chuvas materiais, nós não estamos falando, ainda que a chuva vindo, ela pode tocar áreas da sua vida que sejam visíveis, mas nós estamos falando de questões espirituais sérias, nós estamos falando de questões de alma sérias, de sequidão que muitas pessoas vivem e que não conseguem discernir que essa sequidão tem um fundo espiritual sério, porque não é normal a gente conviver com determinadas respostas de pessoas que são cristãs, não é normal. Quer ver bem? Só para você entender se é normal. O que deveria ser mais importante na vida do cristão? A presença de Deus ou o lazer? Não precisa nem perguntar. Para qualquer cristão, a presença de Deus deveria ser a coisa mais importante. Nós vamos ter um retiro de carnaval, tem um monte de gente que está escolhendo ir para a praia. Você acha que isso é normal? Não, isso não é normal. Isso é uma resposta que está atraindo sequidão para a vida das pessoas, que elas nem conseguem perceber essa sequidão. Pessoas que vêm para a igreja, que participam de um culto como esse, e saem daqui como se não tivessem experimentado nada. Pessoas que ouvem palavra, que ouvem pregações, que recebem oração, e que
não muda nada na vida delas, e que vivem esse cristianismo superficial, frio, apático, como se esse cristianismo fosse normal, e não é. Mas por que essa sequidão? Porque existem concessões que são feitas na sua vida, concessões que são feitas na sua casa, por você mesmo, e que se você não eliminar isso, essa sequidão não vai embora. Israel até hoje comete um erro. Quando Deus entregou a terra para Israel, através de Moisés e da conquista de Josué, Deus falou com Josué. Deus havia falado com Moisés e Deus fala para Josué: elimine a idolatria da terra, elimine os moradores, elimine o mal. O que Israel faz? Israel começa a conquistar e começa a fazer negociações. Para quem não conhece a história de Gaza, né, que o ataque que teve em Gaza, que morreram mais de 1000 judeus. Sabe por que aconteceu isso? Porque quando teve a guerra dos 6 dias, Deus entregou Gaza para Israel. Israel conquistou Gaza, Israel conquistou a península do Sinai, Israel conquistou o Golã. Sabe o que Israel fez? Concessão, para viver em paz, cedeu a terra. Todas as vezes que Israel cedeu, o inimigo se fortaleceu dentro da própria terra e atacou Israel. Aqui no texto, Jezabel havia enchido a nação de falsos profetas, de bruxos, e Deus havia ordenado que tal prática teria que ser eliminada da terra. Mas Israel foi abrindo concessão, porque afinal de contas é a rainha. Aí aparece um falso profeta ali, outro falso profeta lá, um falso sacerdote aqui, um falso pastor ali, e assim a nação foi dominada por esse tipo de comportamento. Então, quando a sequidão chega, irmãos, a sequidão não chega à toa, de graça, sem um argumento. A sequidão chega na vida das pessoas por concessões. Começa assim, ó. Aí no outro dia, e assim as pessoas vão abrindo concessão. Começa com uma olhadinha, depois com uma brincadeirinha, depois com uma conversinha, e assim com um papinho, e com a intimidadezinha aqui e ali. Aí na hora que vê, a vida espiritual foi por água abaixo, a vida espiritual seca, a vida emocional seca, a vida familiar seca, por causa das concessões feitas. E aquilo que traz sequidão não pode ser negociado, precisa ser eliminado. Então Elias pega todos os profetas de Baal, leva até o ribeiro de Quizon, e ele não leva para batizar, ele não leva para conversar, ele mata todos eles, ele elimina o mal. Porque enquanto você negocia com aquilo que está roubando a sua vida, você só vai ser vencido por isso a cada dia mais. A igreja cheia de pessoas vencidas, vencidas por vícios, vencidas por internet, vencidas pela pornografia, vencidos por tantos pecados, porque você foi cedendo devagarzinho. Coisas que você faz, que talvez a sua esposa ou ninguém nunca fique sabendo, mas que está secando a sua alma e vai secar e minguar você, até você ter coragem de eliminar isso. Eu preciso levar isso a sério. A idolatria no meio de Israel fez com que a chuva fosse interrompida e a sequidão fosse instalada. E eu preciso olhar para isso com seriedade.
Às vezes, quando a gente olha para determinados textos bíblicos e a gente ouve sobre idolatria na Bíblia, sobre as imagens que eram levantadas, sobre a imagem de Nabucodonosor, sobre a imagem, enfim, e a gente imagina a idolatria só voltada para essas coisas. Hoje, a idolatria vem de maneira mais sutil, principalmente no meio cristão. Eu vou te ajudar a identificar uma idolatria. Idolatria é tudo aquilo que compete no seu coração em relação à atenção que você dá às coisas de Deus. Qualquer coisa. Eu vou mexer numa ferida hoje. Você pode ficar triste comigo, que eu não vou ficar triste com você por causa disso. Tem muita gente aqui que deveria pegar todas as camisas do time que você torce e queimar. Porque se tiver um jogo do seu time na hora do culto, você não consegue prestar atenção no culto quando você tem coragem de vir. Isso está secando a sua alma e você não consegue perceber. Porque o Flamengo é mais importante para você que Jesus. Você não vai ter coragem de assumir isso. Mas quantas vezes tem irmãos aqui no meio do culto que ficam olhando no celular o placar do jogo? Você está adoecido por uma idolatria que você não consegue vencer. E enquanto você negociar isso, você é escravo disso. Também te amo. Posso mexer em outras feridas. Tem gente, irmãos, que se o cachorrinho morrer, entra em depressão. Tem gente tratando o cachorro como se fosse filho, como se fosse gente. Isso toma o lugar do seu coração, a ponto de você não poder fazer uma viagem, que fica preocupado com o filhinho. Porque para onde eu vou, para o hotel que eu vou, não pode levar o cachorrinho. O seu ídolo tem nome. É o nome do cachorrinho que você chama, a gatinha que você chama, que você brinca, que você chama de filhinho, que fala que é seu denguinho. E ídolos entram no coração das pessoas de maneira sutil. Se você não vencer a idolatria, você vai viver em sequidão o resto da sua vida. Se eu quero ter uma experiência com a chuva de Deus, eu preciso eliminar o que provoca a sequidão. O que te afasta? O que afasta o seu coração de Deus? O que rouba de você a fome e a sede apaixonada por Jesus? O que divide a sua atenção? Se você não eliminar isso, isso vai eliminar você. É assim que funciona. Se eu quero ter uma experiência com a chuva de Deus, eu preciso eliminar. Aquilo que provocou a sequidão precisa ser eliminado. Se você tiver que desfazer da televisão, se desfaça. Se você tiver que trocar o seu celular bom por um xing-ling que não tem nem tela, troque. Mas ou você elimina, ou isso vai matar a sua vida espiritual ainda mais. Decisões difíceis, mas necessárias. Ainda bem que está chovendo, você não pode ir embora, vai ter que ouvir até o final. Tomara que chova mais. Segundo, se eu quero ter uma experiência com a chuva de Deus, além de eu eliminar os agentes da sequidão, eu preciso crer na palavra profética liberada sobre a minha vida. Verso 41. Então disse Elias a Acabe. Irmãos, esse texto, essa experiência, ela é uma coisa assim apaixonante, extraordinária, fantástica.
Elias havia feito um altar, os profetas de Baal fizeram o altar, Elias fez o altar, e havia ali uma disputa espiritual, uma guerra espiritual, e a guerra era: o Deus verdadeiro vai mandar fogo, ninguém coloca fogo no altar, ninguém vai colocar fogo na lenha, o Deus verdadeiro vai responder do céu com fogo. Os profetas de Baal oraram, não teve resposta. Elias ora, Deus manda fogo do céu e consome o altar. É esse o contexto. Aí ele pega os profetas de Baal, desce até o ribeiro, mata os profetas, elimina o argumento da sequidão. Aí ele chega para Acabe, o rei, e fala assim: sobe, come e corre, porque a chuva vai te pegar no caminho. Tinha nuvem? Tinha nuvem? Tinha relâmpago? Tinha trovão? Não tinha nada, irmãos. Tinha uma palavra. Elias liberou uma palavra. Acabe só precisava crer na palavra. E sabe o que é que mais me constrange no texto? É que quem creu na palavra foi o Acabe, o caba mais atribulado que tinha. O caba era atribulado, perseguia profeta, casou com Jezabel, o cara era atribulado. Mas quando o profeta falava, ele acreditava e vazou. Tem um monte de bênção aqui, um monte de bênção. Aleluia. Ouve, entra no ouvido, sai no outro. Nunca atende, nunca segue uma direção, nunca confia na palavra de um pastor. E até hoje perguntando por que a sequidão não passa. Porque a sequidão é uma resposta. E a chuva é uma resposta. A resposta que eu dou determina a sequidão ou determina a chuva. É assim a vida espiritual. Ele ouve uma palavra do profeta e vai. A minha oração essa noite é que você ouça uma palavra, que você consiga receber essa palavra no seu coração, que você consiga crer nessa palavra, a ponto de você subir, comer e tomar a decisão de sair daqui correndo, para resolver o que precisa ser resolvido, para fazer o que precisa ser feito, para mudar o que precisa ser mudado. Se tiver que mudar a agenda, mude a agenda. Se tiver que perder dinheiro, perca dinheiro. Dinheiro você perde e põe no lugar. A experiência com Deus que você perde, você nunca recupera. O menor prejuízo que uma pessoa pode ter na vida é de dinheiro, gente. É o menor prejuízo que uma pessoa pode ter na vida de dinheiro. Prejuízo ruim é prejuízo de tempo. Para mim, um dos piores prejuízos que eu já tomei é prejuízo de tempo. De dedicar tempo a uma pessoa e depois olhar e dizer não valeu a pena. O dinheiro você põe no lugar, o tempo que você perdeu não. Então tem gente que fica preocupada: eu vou perder uma oportunidade. Não se recupera. Perder dinheiro recupera. Então se você tiver que tomar decisões, toma. Saia no prejuízo hoje, mas não perca a chuva de Deus sobre a sua vida, jamais. Presta atenção nessa palavra. Se Deus está falando com você hoje à noite, não tenha medo de partir e fazer o que precisa ser feito. Terceiro, se eu quero ter uma experiência com a chuva de Deus, eu preciso eliminar o que provoca a sequidão. Eu preciso crer na palavra profética sobre a minha vida, mas eu também preciso consagrar a minha vida totalmente a Deus. Verso 42 diz: subiu Acabe a comer e beber. Aí o texto continua: Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra,
meteu o rosto entre os joelhos. O Acabe representava o natural do homem: come, bebe e segue a vida. O Elias, o profeta. Enquanto os outros estão vivendo no natural, aqueles que querem viver a chuva vão se consagrar para viver o sobrenatural. Isso é uma chamada de Deus para esse tempo. Deus está nos chamando a uma consagração pessoal para vivermos o sobrenatural. Preste atenção nessa palavra. Você está aí com expectativas em relação ao nosso retiro. Nós estamos vivendo o retiro de uma maneira muito viva. Expectativa desse ano, irmãos, há muitos anos que a gente não vive a expectativa do retiro desse ano. Não chega lá assim de qualquer jeito, não. Se prepare essa semana, ore mais, jejue, consagre a sua casa e a sua vida. Chegue ali no retiro já pronto para viver o sobrenatural que o Senhor vai fazer ali. Porque essa consagração pessoal, isso é o básico para eu viver algo da parte de Deus. A sequidão, irmãos, na vida de muitas pessoas, é resultado dessa indiferença às coisas espirituais. Pessoas que estão na igreja há anos, mas que não leem a sua Bíblia. Pessoas que estão na igreja há anos, mas que não oram. Pessoas que estão na igreja há anos, mas que todo ano é a mesma coisa. Sempre tem um evento na igreja, eu vou para a praia passear. Tem um retiro de carnaval, eu vou passear não sei para onde. Porque eu tenho uma programação, não sei. E vão se afastando das coisas de Deus, mas vem aqui aos domingos. Se você está satisfeito com isso, irmãos, amém. Eu não tenho o que fazer por você. Mas se você quer ter uma experiência com o sobrenatural, se você quer ver a chuva de Deus inundando a sua vida, a sua casa, a vida dos seus filhos, você precisa consagrar a sua vida para você viver isso. Você precisa dobrar os seus joelhos e colocar a sua cara entre as pernas, meter a cara no pó e chorar até que Deus faça. A chuva é resultado de uma consagração. Consagre a sua vida. Abra mão daquilo que você tem feito que desagrada a Deus. Busque a Deus. Busque ao Senhor. Acorde mais cedo para orar. Leia a sua Bíblia. Tire um dia para jejuar. As pessoas ainda não perceberam a guerra espiritual por trás do jejum, né? Interessante que as pessoas ainda não conseguiram perceber isso. Porque se falar assim, é para fazer uma dieta para perder peso. Aí faz jejum intermitente, fica 24 horas sem comer, para perder 300 gramas. Irmão, depois dos 50, irmão, se você perder os 300 gramas, ainda celebra. Ele não perde mais nada, só ganha. Mas se falar que é para perder peso, para entrar na roupa, para ir para a festa do casamento, aí faz jejum intermitente, fica sem comer pão, fica sem comer doce, sem tomar Coca-Cola, é uma maravilha. Fala que é para buscar Deus, fica sem o café da manhã, dá dor de cabeça, passa mal, vai desmaiar. Você ainda não percebeu que é espiritual? Que é um Satanás que não quer você se dedicando ao Senhor? É um Satanás que não quer ver você consagrando a sua vida a Deus? É algo que precisa ser vencido. A chuva é resultado de alguém que se consagra para atrair a chuva. Se consagre pela sua casa, se consagre pela sua família, se consagre pela vida dos seus filhos, se consagre pelo seu casamento, se consagre para que a chuva de Deus alcance você. E quarto, a quarta atitude que eu vejo na vida de Elias e no contexto para que a chuva fosse derramada foi a perseverança até que a chuva chegasse. Irmãos, tem alguns textos assim na Bíblia
que você não tem como você procurar uma explicação lógica, porque ela não existe uma explicação lógica. Não existe uma explicação lógica. Deus manda Josué rodear Jericó 7 vezes, 7 dias. Deus não podia derrubar Jericó no primeiro? Podia ou não podia? Então por que ele mandou 7? O profeta manda Naamã mergulhar no Jordão 7 vezes. Quando ele levanta da 7º mergulho, ele levanta curado. Ele não podia ter sido curado no primeiro mergulho? Podia ou não podia? Irmãos, podia ou não podia? Por que Deus mandou 7? Aí vai lá o menino, olha para o mar, aí volta, tem nada. Aí o profeta manda ele voltar 7 vezes. Por que 7? É o número da perfeição. Amém. Nós temos uma explicação, dentro da numerologia bíblica. Mas a verdade é que sempre, independente se eram 7, se eram 10, se eram 12, sempre estava ligado à perseverança, a não desistir na primeira volta, a não desistir na primeira busca, a insistir até que a coisa aconteça. Então sempre vai estar ligado a essa é a lição, porque nós vivemos, irmãos, nós estamos sendo moldados por uma cultura imediatista, extremamente prejudicial à nossa saúde em todas as áreas. Nós nos tornamos imediatistas, tudo nosso é assim, pão. Quer ver bem como é que isso está afetando a gente? Quem aqui foi da época da internet discada? Não, quem aqui não sabe o que eu estou falando? Quem não sabe o que eu estou falando? Deixa eu ver. Não sabe, né? Então, para você que não sabe, vocês que acham que são os espertos, que a internet e tal, quem sabe história de internet é os 50 mais, irmãos. Pelo menos 40 mais é que sabe o que é a internet. Nós passamos por todos os ciclos. Meu primeiro celular era quase do tamanho dessa Bíblia aqui, ó. Era um tijolo desse tamanho assim, que não cabia no bolso. Metade dele ficava para fazer um peso, que a roupa ficava assim, ó. Era um tijolão. E a internet, quando ela começou, ela era discada. Você tinha que ter uma linha telefônica fixa, você nem sabe o que é isso. Casa nenhuma mais tem telefone fixo, né? Então nós tínhamos que ter uma linha telefônica fixa, que era cara, que você não conseguia de qualquer maneira, né? E você tinha que acessar a internet pelo telefone fixo. Só que quando você acessava a internet, a linha do telefone ficava ocupada, você não podia atender nem ligar para ninguém. E era assim, quando você queria abrir uma página, eu quero ler a Bíblia na internet. Sabe como é que você fazia? Você ia lá, clicava na Bíblia e ia lá tomar banho. Ia tomar banho. Quando você voltava, irmão, metade da página já tinha carregado. Era assim. Hoje o cara clica, se com 3 segundos a página não abrir, já está estressado. Satanás, que inferno, que não sei o que lerdeza. Você não sabe, irmão, o que nós passamos. Mas só que essas coisas acontecem e a gente não consegue entender a gravidade do que está por trás, porque nós nos tornamos assim tão exigentes e imediatistas, que quando a coisa não acontece na hora, a maioria das pessoas desistem. Tem gente abortando projetos nobres, tem gente abortando propósitos e promessas divinas enormes. Sabe por quê? Porque não aconteceu na hora que você queria, porque você pediu uma vez e não aconteceu, e você já abortou, já desistiu. A chuva vem, irmãos. Fala com a pessoa que está ao seu lado, assim, a chuva vem.
Vamos repetir todos juntos: a chuva vem. Quantos creem que a chuva vem? Digo, a chuva vem. Irmãos, a chuva vem. Mas eu tenho que insistir até que ela chegue. Essa igreja está aberta desde ontem às 8 horas da noite. Ontem às 8 horas da noite essa igreja começou a adorar a Deus aqui nesse lugar. E a igreja passou a noite inteira aqui adorando. Eu fiquei aqui até umas 11 e pouco. Eu tinha reunião às 8 da manhã. E a igreja ficou aqui a noite toda, adorando a Deus. Quando eu saí daqui, irmãos, umas 11 e pouca da noite, a presença de Deus nesse lugar é uma coisa tão espetacular. A vontade era jogar um colchonete e ficar aqui. Presença de Deus aqui. Aí hoje nós tivemos reuniões, tivemos culto, tivemos ceia. Eu saí daqui, devia ser quase meio-dia, mas a igreja continua aqui. Irmãos continuaram aqui orando, insistindo, para que você chegasse aqui, para que você viesse essa noite, para que essa chuva caísse. Irmãos, o que está acontecendo aqui não é resultado de algo instantâneo, mas é resultado de uma insistência. A chuva vai cair na sua casa, a chuva vai cair no seu casamento, a chuva vai cair na sua família, a chuva vai cair na sua vida emocional, a chuva vai cair nas suas finanças, a chuva de Deus vai cair em todas as áreas da sua vida, desde que você insista até ela chegar. Você só tem o direito de parar de buscar quando a chuva chegar. E eu queria concluir essa palavra falando para você da importância da gente ler os sinais. A chuva vem. Irmãos, a chuva vem. Deus está preparando algo grande. Algo que essa geração ainda não viu, que os nossos olhos ainda não viram, que nós ainda não experimentamos. A chuva vem. Mas antes da chuva chegar, Deus dá sinais. As pessoas, quando não conseguem discernir os sinais, elas abortam as experiências. O moço, você vai comigo no Monte Carmelo. Inclusive, esse ano nós temos uma caravana para Israel programada para outubro, e nós já estamos organizando, eu vou lançar possivelmente no retiro, uma caravana para Israel para novembro do ano que vem. Nós vamos programar quase 2 anos de antecedência para você ter tempo de organizar, de pagar, de organizar a sua vida financeira, para você não perder de Israel. Se você não for esse ano, seria ano que vem. E uma das visitas que a gente faz em Israel, extremamente marcante, é subir o Monte Carmelo. Graças a Deus que o Monte Carmelo a gente sobe de ônibus, né? Não sobe a pé igual o Sinai. O Sinai a gente sobe a pé, o Carmelo a gente sobe de ônibus. E o Monte Carmelo, ele é lindo, é enorme, é lindo. E tem um lado do Carmelo, que é o lado que dá a vista para o mar Mediterrâneo. Então, você imagina, você sobe um monte altíssimo, aí quando você olha a vista do outro lado assim, o mar Mediterrâneo, é lindo a paisagem. Aí o Elias chega para o seu moço e fala: sobe e olha para o mar. Aí ele sobe e olha para o mar, e ele não viu nada. Aí ele desce, aí o profeta vai de novo, aí ele vai de novo, aí ele volta: não vi nada. E vai de novo, e vai de novo. É na 7ª vez que ele volta, e ele não diz: olha, eu vi relâmpagos, olha, eu vi trovoadas. Não, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmão, Geazi, ele não tinha olhos, ele tinha binóculo. Porque como é que ele conseguiu enxergar uma nuvem do tamanho da mão de um homem em cima do mar? Olha a percepção desse moço.
para discernir que algo tão pequeno ia gerar algo tão grande. Era só um sinal. Elias não precisava de trovoada. Elias não precisava que ninguém batesse a sua porta dizendo: é Deus falando. Ele só precisava de um sinal. E eu preciso estar atento aos sinais, porque Deus já tem nos dado sinais. Deus tem dado sinais na sua casa. Essa palavra é a resposta de Deus para orações que você tem feito. E se não são orações que você tem feito, porque tem alguns aqui que nem oram, né? Mas essa palavra é a resposta de oração que alguém tem feito por você, para você entender os sinais, coisas pequenas que Deus te mostra todo dia, e que você não está sendo grato, entendendo que por trás de coisas pequenas, Deus tem algo grande a fazer. Quando eu comecei essa palavra que começou a chover, eu não tinha dúvida no meu coração que era um sinal. Mas apóstolo, estava com previsão de chuva, sim. Estava com previsão de chuva a semana inteira. Mas chover na hora que eu vou começar a pregar? Se eu não conseguir discernir que isso é um sinal, eu vou querer que Deus faça o quê? Joga um raio aqui e mata você? Ele tem que matar você para ser sinal para mim, né? Porque se me matar, não tem. Está amarrado, irmão. Já chega a caminhada do Nicolas, né? Preste atenção nos sinais. Deus está trazendo, irmãos, preste atenção nessa palavra, no nome de Jesus. Deus está trazendo uma chuva sobre essa igreja e sobre essa geração. Nós viveremos algo grande nos próximos dias. Preste atenção aos sinais. Não fique de fora do que Deus vai derramar. Não seja alguém que somente vai contar o que o outro viveu. Seja o primeiro a se molhar na chuva. Convite de Deus para nós hoje à noite. Vamos ficar de pé. A chuva vem. Você vai sair daqui com essa frase e com essa certeza. A chuva vem. A chuva de Deus vem, e vem nesse tempo. E vem forte. E vem para inundar, e vem para marcar. A chuva vem. Nós só não podemos ser pegos despreparados. Nós só não podemos estar indiferentes quando Deus agir. Eu queria convidar você a mergulhar nisso. Feche os seus olhos para nós orarmos. Se você prestou atenção nessa palavra, você entendeu que o primeiro responsável pela chuva é você. Elimine os promovedores da sequidão. Elimine da sua casa, da sua vida, do seu coração, os ídolos que estão competindo com a chuva de Deus. Elimina, irmãos. Não existe nada tão precioso que se compare à presença de Deus. Elimine isso. Creia nessa palavra. Se ninguém receber essa palavra, receba você. Se ninguém seguir as direções dessa noite, siga você. Creia nessa palavra. Deus vai surpreender você e a sua casa. Consagre sua vida a Deus. Tire um tempo de oração, de jejum. Consagre sua vida a Deus. Se prepare para a chegada da chuva. E busque. Busque até a chuva chegar. Busque, insista até a chuva chegar. Você só tem o direito de parar quando a chuva chegar. Vamos orar juntos. Queria que você ficasse assim muito à vontade.
Terminamos o culto muito cedo, são 8h35 ainda. Então fique à vontade, não fique preocupado com quem está do seu lado, se vão falar ou se vão... Se você quiser dobrar os seus joelhos, dobre. Se você quiser deitar nesse carpete, deite. Se você quiser sentar, se assente, não tem problema. Se você quiser andar pelos corredores, eu queria só que você ficasse à vontade, para você orar por você agora, e por essa chuva de Deus sobre a sua vida. Pai, nós levantamos a nossa voz em oração agora. Como igreja, nós levantamos agora um clamor, por uma chuva que venha não só sobre nós que aqui estamos, mas sobre a vida de tantos que não estão aqui, que tanto precisam de uma experiência com o Senhor. Quantas pessoas que convivem conosco doentes, oprimidas, secas, apáticas, que precisam de uma experiência, que precisam ser inundados pela chuva do Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, para te pedir: derrama a chuva sobre nós, derrama a chuva sobre cada casa aqui representada. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão acompanhando esse culto online e que estão orando junto conosco nessa hora. Eu oro, meu Deus, para que essa chuva invada essas casas, invada essas famílias. Eu oro por aqueles que não estão aqui, que de tão secos que estão, não se importam mais em vir à tua casa. Eu oro, meu Deus, para que essa chuva venha, para que essa chuva molhe cada casa, cada lar, cada família, cada célula, cada líder, cada discípulo dessa igreja, cada ministério dessa igreja. Que o altar dessa casa seja encharcado pela chuva do Senhor. E eu oro, meu Deus, por essa semana que antecede o nosso tão esperado retiro espiritual. Eu oro para que o Senhor esteja preparando a terra dos corações, para vivermos dias de chuvas tão poderosas, que as nossas vidas serão transformadas e nunca mais seremos os mesmos. Derrama dessa chuva, derrama dessa chuva abundante, derrama dessa unção nova, desse poder extraordinário. Faça algo novo. Traz essa chuva que renova a terra. Traz essa chuva, meu Deus, que faz com que aquelas áreas da vida que se tornaram infrutíferas por causa da sequidão, que essas áreas voltem a frutificar, voltem a frutificar. Traz essa chuva, meu Deus, que faz a terra produzir, que faz a terra prosperar. Traz essa chuva, meu Deus, sobre as famílias que já abriram falência, sobre os casamentos que já abriram falência, e faz produzir de novo, faz gerar vida novamente. Traz essa chuva abundante, traz essa chuva de novo. Eu oro por isso, meu Deus, e com as minhas mãos estendidas eu quero abençoar a tua igreja essa noite. Eu quero abençoar cada vida que aqui está. Eu quero abençoar cada família aqui representada, cada casa aqui representada. Eu quero abençoar e declarar que a chuva de Deus vem e vai alcançar a vida de todos, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Quantos recebem? Quantos recebem? Quantos creem? Quantos recebem? Diga: eu recebo. Diga: a chuva vem e eu recebo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. A chuva vem e eu quero estar debaixo dela. Você pode aplaudir o Senhor.